one. Aplaude Jesus mais uma vez, então, com alegria e felicidade. Muito obrigada, Jesus, por um dia tão lindo que a gente está vivendo aqui na tua casa. Vocês já estão espiando aí, né? Que tem coisa diferente aqui no ar. Pode tomar o seu lugar, vai se sentando aí. Eu ainda não vou sentar. Deixa eu dar uma contextualizada em vocês aqui, no que vai acontecer. Apresentar uns amigos, caso vocês não conheçam. Que legal, né, gente? Que legal viver reino com gente tão especial assim, que a gente vai ver aqui compartilhando coisas tão lindas de Jesus pela primeira vez. A gente chegou a avisar vocês durante a semana, deixou lá alguns spoilers sobre o que a gente viveria hoje aqui. Não vai passar em branco para nós falar sobre saúde da mente, saúde da alma. A gente quer reforçar porque esse tópico é muito importante para o Senhor Jesus. Eis aí algo do que Ele veio resgatar. E a gente está trazendo um tema chamado Esperança Viva, porque se tem uma esperança viva, pode ser que alguém está vivendo uma esperança que não é viva. E aí a gente quer criar aqui, como amigos, como gente que trabalha um pouquinho na área, mas que também vive reino aqui nessa casa. A gente quer criar um caminho com vocês, para entender bem exatamente disso que a gente está falando. O que é essa esperança viva? O que é essa esperança? O que ela nos propõe? E talvez você não está vivendo essa esperança que é viva. Então a gente quer aqui trazer possibilidades para hoje ser uma noite onde a gente encontra salvação em direção a essa esperança. Amém? Agora sim, vocês já estão sentados. Eu vou... Os convidados, sentem, por favor. A gente vai sentar aqui. Não, mas eu quero já começar dando uma apresentada aqui no pessoal, né? Vai que alguém não conhece. Tem uns olhares orgulhosos aí, ó. A Helena tá com um sorriso assim, ó. Eu já sabia, tá escrito na cara dela. Ele é maravilhoso, meu marido, Gabriel, é maravilhoso, eu já sabia. Quero dar uma apresentada aqui breve, tá? Nesses queridos que estão do meu lado aqui. Como eu falei para vocês, eles são voluntários da casa também. Então, vocês com certeza já os viram servindo, né? A Flávia, por exemplo, atua como voluntária nos times de missões e discipulado, né? Então, a Flávia está com a gente aí já desde 2020. Prata dessa casa também. E ela atua na área clínica. Ela é psicóloga clínica, com uma abordagem ali na psicanálise desde 2021, né, Flávia? Então, seja bem-vinda aí. Quero deixar uma curiosidade para vocês que vocês não sabem sobre a Flávia. Eles têm esse meu esboço aqui, mas eu deixei essa informação fora do meu esboço para pegar isso de surpresa. Entendeu? A Flávia dançava em CTG, gente. Como que a gente não sabia disso? Menina dançava, assim, uma prendada linda, né? Então tá no mês aí que tu deve sentir bastante falta, né, da dança. Mas porque tu tá com outras responsabilidades. Mas maravilhoso, a gente dançar. Quem diria, né? Quem diria? Quem mais gosta aí das questões tradicionalistas? Tem o pezinho aí. Quem já dançou? Não em casa, não no chuveiro, no CTG. Olha aí. Eis mais uma coisa legal que vocês descobriram sobre a Flávia. E o Gabriel... Além de vocês já verem ele ministrando aqui louvor e adoração, ele ser um querido de um ministro de Jesus, ele tem uma habilidade de compor músicas. Não sei se todo mundo sabia essa. Então, né? Vamos esperar aí as composições por inspiração que ele já recebeu de Jesus aqui para nós em algum momento, com worship, amém? E por essa vocês não estão esperando. Lá vai. Ele faz uma sobremesa que, segundo a esposa, será que vale? Segundo a esposa, ele é o melhor do mundo. Ninguém bate o pudim do Gabriel. Então, fica a dica, né? Quando convidar o pessoal, e o pessoal já pede, então, ele é o especialista em pudim. Vocês diriam isso do Gabriel? Vocês diriam? Não, né? Não. Eu despretensiosamente... lancei para a Helena, disse, daqui a pouco me diz alguma coisa que ele cozinha bem, pudim. E ela, guria, não é mesmo que é a especialidade dele? Pudim. Então... Algumas pessoas já experimentaram. Algumas pessoas podem alguém pode testificar assim com amém? Amém. Carol cozinha, então é amém. Tá. Então, além da esposa, a Carol testificou. Amém.
Então, gente, e o Gabriel serve aqui com a gente no time do worship. Na hospitalidade, às vezes ele faz uma contribuição lá no Kids também, né? Com as crianças. Ele está aqui com a gente na casa desde 2023 e ele atua nas teorias comportamentais, né, na clínica com psicologia desde 2021. Então, a gente está falando aí de gente que também tem uma prática de atuação profissional nessa área que a gente vai abordar hoje. E eu fiz questão de trazer isso para vocês porque é bem importante. Quando a gente está falando de reino de Deus, a gente precisa ter esse equilíbrio do que, sim, a ciência que trabalha para o reino de Deus, e ela trabalha muito, gente, ela apoia muito o reino de Deus, o que ela tem a dizer, mas com certeza com um fundamento da palavra, que é quem nos guia, quem vai nos guiar aqui nessa noite tão especial. Então, eu já quero introduzir esse tema e já vou passar aqui para a Flávia trazer essa introdução aí para a gente. Oi, amigos. Então, né, eu acho que a gente pode começar direto pela palavra, então, né, para a gente abrir lá em Êxodo. Êxodo 6, né, 6 ao 9. Nós vamos ler juntos ali, então. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. E nesse contexto, assim, né, foi algo que foi dito. Eles estavam lá para o povo durante um período onde eles estavam, então, vivendo no Egito. Eles estavam lá por cerca de 430 anos. E dentro disso, assim, eles estavam neste lugar que era um ambiente onde eles estavam sendo escravizados. Eles estavam sofrendo muito, né? Eles viviam numa terra que não era deles. E era um povo muito numeroso, assim. E dentro disso, então, eles viviam num contexto que era um contexto completamente bagunçado, sem estrutura, né? Eles estavam ali para servir, né? Servir os egípcios, então. E nesse contexto é onde tudo acontecia. A vida deles era ali. Eles trabalhavam, eles tinham as famílias deles, eles tinham ali, então, né, tudo que, enfim, era cedido, era, enfim, o pouco, né, que os egípcios davam, e eles precisavam, então, trabalhar muito, né, eles trabalhavam constantemente, né. E dentro disso, então, é onde nós vamos falar um pouquinho mais, né, trazendo esse contexto desse versículo que acontece o seguinte. Antes desse versículo, né, onde Moisés, então, ele falou para o povo, o Senhor, ele já tinha, né, falado algumas coisas, ele tinha ouvido o clamor do povo. Então, a gente vai ler ali juntos outro versículo que fica em Êxodo também. Deixa eu abrir para nós aqui. E vocês podem abrir aí também. Êxodo 3, 7 ou 8, Flávia, é isso que tu vai ler? Isso aí, amiga. Deixa eu só pegar para nós aqui. E ele fala assim, né? Então, diante desse cenário, né, o Senhor ouviu o clamor do povo. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, né, e por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, né, e do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, assim, né, eles clamaram, o povo clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu esse clamor, né? E diante disso, então, foi onde o Senhor levantou Moisés e o seu irmão. E ele conduziu esses homens para serem aqueles que iriam tirar o povo deste sofrimento, sabe? Que iriam tirar o povo deste lugar, né? Então, assim, a partir disso, foi quando Moisés, então, né, foi falar com o povo. E só que no primeiro momento o povo não conseguiu ouvir, né? Até pela situação, por tudo que eles passavam, né? A gente pode imaginar isso, que diante de muito sofrimento, diante de constante cansaço, né? Tanto físico quanto cansaço mental também, o povo ele teve essa dificuldade, né, de ouvir aquilo que Moisés tinha falado para eles.
né, aquilo que o Senhor estava falando, que iria usar, né, Moisés, e a partir disso ia tirar alimento para esse lugar, né, desse espaço, dessa terra, que era uma terra, enfim, de sofrimento para eles. Acho que é interessante a gente pensar na influência que o contexto tem dentro da gente, né? Então, imagina tu viver durante muitos anos, gerações, né? Centenas de anos, num espaço onde tu é constantemente oprimido, onde tu é constantemente sofre violência, opressão, né? Assassinato. Então, esse contexto ele vai gerando, né, ao longo do tempo, crenças, né? Crenças em como eu entendo o mundo, como o mundo é, como as pessoas são. Isso tem um forte impacto no nosso dia a dia. Como que a gente imagina que vai ser o nosso dia a dia se as nossas crenças mais profundas são essas, né? Imagina o sofrimento, né, dessas pessoas. Então, é um impacto muito grande e gera um sentimento de desesperança. E a gente pode trazer isso, de certa forma, para o nosso contexto, né? Muitas vezes a gente está se sentindo oprimido, a gente está se sentindo... a gente está sofrendo alguma certa violência em algum lugar e a gente está desesperançado, né? Desesperançoso é a palavra correta. Então, isso impacta diariamente no nosso dia a dia, né? Nas coisas que a gente faz, no modo como a gente lida com as coisas, com o trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Então, a gente está falando de algo realmente muito sério ali, né? Que é a influência daquele povo naquela época, mas também... E assim, gente, não sei se vocês perceberam, a Flávia trouxe um texto de um povo que viveu há muito tempo atrás, mas vocês reconhecem esse cenário, né? De onde aquelas pessoas viveram e da promessa que existia para eles. E aí o Gabi trouxe para complementar, o quão difícil é, às vezes, uma pessoa se deslocar, sim, emocionalmente também, e no apego até do que ela considera uma necessidade ou não de um lugar de escravidão, como eles foram chamados a sair, né? E Deus ouviu o clamor do povo, e através de Moisés, então, ele tem esse plano para um lugar de liberdade. E aí o que a gente vai ver não é só um povo saindo de um lugar de escravidão, é um povo com uma alta resistência em conseguir acessar uma liberdade. Ao longo da história ali, ao longo do decorrer de Êxodo, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver todas as mazelas. Então, assim, talvez você conhece a história dos hebreus e você está indo lá na frente e já está nos julgando aqui, dizendo, mas esses caras nem vão entrar nessa terra. De fato. Mas porque tem um contexto também de onde eles viviam. Não estamos aqui falando, e eu não estou falando para vocês, que se justifica o fato deles não terem conseguido entrar. Porque houve um plano e um processo de Deus para que eles fossem capazes de entrar. Porém, eles não disseram sim, quando eles poderiam dizer. Agora, se vocês não pegam esse contexto e não conseguem enxergar um pouquinho da realidade da nossa vida hoje, talvez você ainda não chegou aqui no culto, porque dá para a gente conectar, dá para a gente associar uma coisa a outra, dá para a gente olhar talvez para um lugar de escravidão que nós vivíamos e dá para a gente entender que sim, existem alguns processos de crença e desesperança que nos movem, que a gente está com dificuldade de ser livre para acessar o que Ele nos prometeu. E não é assim, gente, não é só acessar, Dani, eu quero acessar a promessa que Jesus, um dia alguém orou por mim e disse que ia acontecer isso na minha vida. Não, é a promessa bíblica. De você se sentir livre, de você se sentir perdoado, de você acessar essa esperança que a gente está trazendo aqui. Então, para deixar mais claro ainda essa situação, a gente quer tornar aplicável o contexto desse povo, o contexto social, de forma que você consiga, de alguma forma, conectar com a nossa realidade hoje. Então, a Flávia trouxe um caos social. Caos social não te diz nada sobre o que a gente vive hoje? Muita coisa, né? Desesperança, Gabriel mencionou aqui. E aí eu fiz eu criei um sistema bem pretensiosa. Bom, gente, eu até não falei muito, mas nesse momento, além da situação clínica, da psicologia, que eu atuo um pouquinho também, nas horas mais vagas, eu gosto muito da psicologia nas instituições, eu gosto das pessoas como recursos, o famoso recurso humano. Então, tem muito fundo social nisso tudo, né? E eu atuo um pouquinho nisso. E eu
trouxe aqui, a gente tem os 5S, né? O pessoal da administração e do recursos humanos também, a gente tem os 5S, um sistema de organização, e eu trago para vocês aqui os 3 Is, que a gente pode coletar um pouquinho dessas questões que o pessoal acabou de trazer, a Flávia trouxe do texto bíblico, e o Gabi trouxe conectando ao que a gente vive atualmente, que são situações que começam com a letra I, no português, né? E que são realidades daquele povo, e que se porventura você se identificar, não é por acaso. Calma, que vai ficar tudo bem, a gente está falando de uma esperança que é viva. Então a gente está falando de um povo que lá na época, naquele contexto, vivia um processo de insatisfação. De insatisfação com o que lhe era pago pelo seu serviço, que era bem pouco, né? Eles praticamente viviam num sistema de escravidão, e a Bíblia deixa isso registrado, então eles eram escravos. Então havia insatisfação do lugar, que não era a terra deles, era dos egípcios, da comida. Eles estavam insatisfeitos da forma física e social como eles eram tratados, claro que não com esse nome, mas sim uma insatisfação com a forma com que eram tratados. E uma insatisfação com o bem-estar, né? Que era mínimo. Essa mesma insatisfação, eles vão acabar levando para todo o processo deles no deserto. Eles também, em algum momento, vão se encontrar insatisfeitos com o bem-estar, com a comida e com o lugar onde eles estão. Então, insatisfação, primeiro, isso desenvolveu e ansa. A gente tem um relato de um egípcio que mata, né, um hebreu, e com certeza digo para vocês que não foi a primeira vez que aquilo aconteceu, com toda certeza, né? Foi a primeira vez que Moisés viu e ele se indignou, mas me parece que era uma realidade daquele povo ser tão maltratado a ponto de a sua vida não valer muito. Então, eles tinham sim um senso de insegurança, que depois que eles saem dessa terra, onde tudo acontece ali, Moisés tira eles de lá, eles acabam levando ainda um pouco mais. Até pelos medos agora da perseguição dos povos, da guerra, de como as coisas seriam. Então, eles estavam dentro de um quadro de insegurança lá no Egito e no deserto também. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Está tranquilo? O nosso próximo e último I dos nossos 3 Is é injustiça. Bom, todos esses cenários aí já mostram um padrão de extrema injustiça ao qual eles viviam. O problema é que depois Deus apresenta um plano de resgate e eles continuam num processo de Deus se sentindo como injustiçados. Em vários momentos, nas passagens de Êxodo e Levítico, a gente vai ver um povo reclamando: por que a gente saiu de lá mesmo? Daquele lugar que a gente odiava, que a gente era insatisfeito, que a gente era inseguro, a gente sofria umas coisinhas, mas agora não é justo Deus nos tirar de um lugar como aquele, para nos acessarmos um deserto. Então, o sentimento de injustiça também era algo da realidade daquele povo lá no Egito, e que acompanhou eles depois um pouquinho. E aí, gente, a questão é que dá para se identificar um pouquinho com a nossa sociedade atual. E eu vou dizer para você, não só com a sociedade, às vezes a gente pode olhar para a gente e se identificar um pouquinho também. E entender um tipo de caos emocional que a gente está vivendo, né? E o Setembro Amarelo, ele é para ser também um alerta ao que não está te fazendo bem na vida, ao que pode estar atravessando você, atravessando os acessos de vida que você pode ter. Então, às vezes, um desses Is aqui está sendo tão latente para nós que a gente é incapaz de acessar os planos de Deus para a nossa vida. E eu acho muito bom isso que a Dani comentou, porque se a gente for olhar assim, para o contexto que eles viviam, né? Que nem eu falei, eles tinham família, eles moravam lá. Não era a terra deles, mas era um lugar que eles conheciam, um lugar que muitas crianças nasceram lá, provavelmente, porque foram 430 anos, né? Então, dentro disso, assim, foram famílias sendo construídas, sabe? Então, não é somente uma família sendo construída, mas gerações. E não sou da TCC, mas tem as crenças aí também. Eu acho que tem várias coisas que pode linkar dentro da abordagem, né, do Gabi. Mas nesse sentido de que muitos padrões, sabe, foram sendo constituídos assim nessas famílias de maneira geral,
né? E apesar deles estarem, eles sabiam, eles criam no Senhor, né? Foi falado ali na palavra, né? Eles clamaram a Deus. Mas mesmo assim, mesmo eles clamando, mesmo eles buscando, sabe? Eles não conseguiam ter esse olhar de, poxa, será que é possível mesmo? Será que tem uma esperança aí? Né? Então, dentro disso que a Dani comentou, assim, desses is, tem alguns tópicos que são importantes, assim, sabe? Que a gente pensou em trazer e é muito que relaciona muito com a gente hoje, com a nossa realidade. Porque se a gente for olhar, assim, ok, nós temos as nossas casas, nós aqui somos livres, não estamos num contexto, tecnicamente, de escravidão, né? Mas o que acontece é que é isso, a gente acha que a gente não está conectado com o contexto de escravidão, ou que nós estamos aqui bem. Só que se a gente for olhar para a nossa vida, a gente foi construído, nós fomos sendo construídos, né, dentro de estruturas familiares também, nós fomos sendo construídos a partir do nosso contexto social, nós fomos sendo construídos a partir de muitas realidades, e cada um aqui tem a sua, né? Onde cada um aqui sabe o que foi enfrentando, o que foi passando. E provavelmente em algum ponto desses que a Dani falou, com certeza isso pode ter sido gerado também, né? Algum tipo de insegurança ou algum tipo de sentimento de injustiça, ou também, né, algum medo, assim, para além da insegurança, da injustiça, preocupações, sabe? E eu fico pensando assim, eu acho que nós não somos tão diferentes, sabe, desse povo, né? Porque, ok, são contextos diferentes, mas a gente vive muitas vezes ainda assim, sabe? Sendo escravizados por alguma coisa, ou para além de uma escravização, algo assim que possa talvez ser claro, mas de maneira, né, que no secreto mesmo, sabe? Às vezes a gente sofre por coisas ali e a gente fica quietinho também. Né, a gente vai passando por situações, a gente vai passando por momentos, nós não compartilhamos esses momentos e vão causando e vão gerando muitas angústias, vão gerando muitas desesperanças, muitos medos, né? Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, né? Desses sintomas, do que isso pode gerar, né? Do que esse tipo de situação, não somente a situação, né, que foi vivida lá, mas situações que nós também passamos no meio desse cenário, que isso pode causar também, né, para nós. E como a Dani comentou, né, esse povo, então, eles estavam nessa dura servidão, né, e o resultado disso é muitas emoções, muitos sentimentos assim distorcidos, muitos sentimentos, né, confusos, porque eles não estavam só lá, mas depois eles foram retirados desse lugar. Então, assim, eles saíram de um lugar, mas poxa, a pessoa continua ainda sendo a mesma. Então, assim, a mentalidade do povo não mudou, sabe? A mentalidade, mesmo agora tendo a liberdade, muitas das vezes acaba se repetindo e tendo a mesma mentalidade como se eles ainda estivessem presos lá no Egito. Né? Então, a partir disso, se a gente for olhar, né, com a injustiça, enfim, quantas situações que eles se sentiam injustiçados, né, por aquela situação, ou, enfim, quantas situações nós nos sentimos injustiçados também. Né? Isso vai gerando também algumas coisas. Né? Por exemplo, ela vai gerando sentimentos de raiva, muitas vezes, né? Ressentimentos. Porque é isso, quando nós estamos injustiçados, a gente fica indignado. A gente quer resolver, a gente quer que as coisas deem certo. Só que elas não estão dando certo, né? E isso gera muita raiva, isso gera muita preocupação, isso gera, né, ressentimento, porque às vezes a injustiça que a gente tem, que a gente se sente injustiçado, é contra o nosso irmão por alguma coisa. Né? Então, de maneira geral, assim, por muitos aspectos, né, isso pode gerar esses outros sentimentos aí, como a raiva, né, ou o ressentimento. E eles provocam o quê? Quando nós estamos injustiçados, né, a gente tende a se isolar. A gente tende, muitas vezes, a ficar no nosso cantinho porque a gente está com raiva. Então, a gente não quer expressar isso, a gente quer demonstrar, ou a gente, por conta até mesmo do nosso orgulho, do sentimento de ser injustiçado, que a gente acha que nós estamos sendo injustiçados, a gente acaba se isolando, sabe? A gente acaba ficando quietinho ali mesmo. E, enfim, né, no nosso quadrado, no nosso espaço ali, para ninguém incomodar, para ficar ali tranquilinho, né? E, para além disso, né, que a gente também ativa um estado de alerta. Né? E também, não somente o estado de alerta, que é gerado pela raiva, mas também o defensivo. Porque é isso, se a gente está com raiva, se a gente quer injustiçado, a gente quer se resolver. Então, a gente muitas vezes acaba na defesa. Também ataca outras pessoas, sabe? Então, esse é um dos pontos, assim, que isso pode ser gerado, né? A partir, enfim, desse sentimento. O outro ponto também que nós trouxemos é a partir da injustiça, como a Dani falou,
né? Então, a injustiça também gera algumas coisas. E essa injustiça... Desculpa, a injustiça não, a insatisfação, né? Nós vamos para a insatisfação. E a insatisfação, assim como a injustiça, ela também gera sentimentos muito negativos para nós, sabe? Porque é isso, se nós estamos insatisfeitos com as coisas, muitas das vezes a gente vai acabar ficando mais para baixo, mais quieto, sabe? Desanimado, né? Então, o que acontece é que isso gera, muitas vezes, até mesmo um vazio emocional. E, por exemplo, o povo, eu fico pensando como deveria ser difícil, sabe? Eles estarem vivendo sobre algo muito pesado, assim, sabe? Porque não é o fato também do cansaço físico, mas o cansaço emocional. E isso gerar essa insatisfação. Poxa, eu queria que as coisas fossem diferentes, eu queria que as coisas fossem melhores, eu queria que as coisas pudessem mudar. E isso a gente fica desanimado e a gente acaba, muitas vezes, então, sentindo esse vazio, sabe? Essa angústia, achando que as coisas não vão se resolver ou que não tem solução, né? E acompanhada disso é o desânimo, como eu falei, né? E a desmotivação também durante a vida. Porque é isso, no nosso dia a dia, sabe? Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos sentindo, né, insatisfeitos com as coisas, parece que tudo fica meio que cinza, assim, sem cor. Então, a gente pode perceber que não é somente, né, naquele contexto do povo que eles tinham aí, né, suas questões, mas nós também. Quando nós estamos insatisfeitos, parece que nós fazemos as coisas, né, do nosso dia a dia, a gente entra numa rotina e as coisas acabam só seguindo, sabe, sem sal, assim, sem graça. E também, né, outra coisa, né, o que pode ser provocado muitas vezes a partir disso, né, a partir da insatisfação, da injustiça e também da insegurança, né, que eles viveram. Até vou falar um pouquinho da insegurança, que foi um dos pontos que a Dani comentou também. Essa insegurança, né, se a gente for perceber, junto com a injustiça, a insatisfação, tem a insegurança, porque isso tudo nos torna inseguros também, né? Então, isso provoca um sentimento, muitas das vezes, de ansiedade. Porque quando nós estamos inseguros com algumas coisas, quando nós estamos assim com essa falta, sabe, de confiança, quando as coisas não estão indo muito bem, assim, nós nos preocupamos muitas vezes com o nosso futuro, né? E isso nos torna, né, isso nos deixa um pouco mais ansiosos. E assim, não que a ansiedade não seja normal, ela também faz parte dos nossos sentimentos. Só que quando nós estamos em situações, digamos assim, de vulnerabilidade, de maneira geral, é gerando aí, né, algumas questões. Então, assim, para além disso, né, se a gente for olhar, a ansiedade ela também provoca esse medo, né, e um medo que gera essa angústia também. E, poxa, eles estavam lá, sabe? Eles estavam diariamente vivendo isso, convivendo com isso. E por mais que talvez eles estivessem juntos, talvez eles não compartilhavam tudo que eles pensavam, tudo que eles sentiam entre si. E todos, né, esses 3 S's aí, eles geram como se fosse isso, 3 Is. Eles geram, então, esse efeito, assim, cascata mesmo, sabe? Por que é um efeito cascata? Que é nesse sentido, assim, desse acúmulo de coisas, a somatização de fatores, né, que vão contribuindo para um estado, assim, quebrado mesmo das emoções, sabe? Algo que acaba sendo muito pesado, assim. Então, eu acho que são esses os pontos, assim, né, que são importantes a gente poder olhar, porque o que acontece, né? Eu até anotei aqui para nós aqui. Que a partir, então, né, desse estado constante aí dessas emoções, dos 3 Is, né, é provocado esse efeito cascata, que ele desencadeia muitas vezes um ciclo, né, um ciclo de sofrimento emocional, né, pois a insegurança ela alimenta a insatisfação, que reforça o olhar referente aos sentimentos de injustiça também. Então, assim, acaba entrando um combo aí, e é um combo muito pesado muitas vezes. E, gente, só para situar vocês, né, não é como se todos esses sentimentos que a gente está falando, eles fossem errados de se sentir. Por vezes, isso pode acontecer. Mas sabe qual que era o problema tão grande da realidade dessa galera? É que isso durou por tempo. Eles
insatisfação, insegurança e injustiça, que eles nem acessaram a terra prometida depois de 40 anos. Não é como se você não tivesse vivido, e a gente não está falando contra o sentimento deles, porque a gente pode se sentir assim. Quem nunca se sentiu injustiçado? Todo mundo em algum momento já se sentiu. Agora, se você está certo ou está errado, só Deus sabe. Mas você já se sentiu insatisfeito, inseguro? Todo mundo. Agora, quando isso vira a sua vida, você tem um problemão. No caso deles, custou a não liberdade deles. Eles não conseguiram acessar algo maior que estava proposto, porque eles ficaram tempo demais vivendo sob essas condições. Vocês conseguem entender? É importante dizer isso para que você não seja desvalidado num possível dia cinza, que foi o que a Flávia falou, que você vive, porque eles podem acontecer. E nem por isso você deve se sentir, eu sou o povo hebreu. Agora eu estou condenado a nem acessar a terra prometida. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de processos que duram tempo demais, a ponto de você nem acessar o que está proposto bem diante de você. Então, isso é importante assim reafirmar, né? E não é como se esse sentimento realmente não pudesse existir para aquela galera, mas Deus estava propondo novos olhares, novos ângulos, uma nova condição o tempo inteiro durante os 40 anos. Alguns compreenderam, bem poucos. Esses entraram, esses conseguiram acessar, outros não. E aí que está o desafio. E, de forma técnica, a gente usa bastante o termo validar, né? Validar, reconhecer. Então, isso faz parte da gente abrir um espaço para esse sentimento e nos permitir senti-los, né? Muitas vezes a gente entra em negação, não, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir raiva. Isso faz parte, acontece, né? O que a gente não pode deixar, como a Dani falou, que isso contamine o que a gente faz, contamine todos os nossos dias e a gente não consiga seguir em frente, né? Mas reconhecer os sentimentos é importante e Deus faz isso, né? Deus fala, eu conheço-lhes o sofrimento. Deus reconheceu o sofrimento do seu povo, né? Então, por que a gente não pode reconhecer o que a gente está sentindo e assumir o que a gente está sentindo, né? E usar como ponto de partida. Exatamente, um ponto de partida que normalmente vem com uma proposta de Deus, se você acredita, né? Se você está olhando para Ele também. Vem com uma intervenção de Deus, o cara das intervenções, o próprio Deus. Né? Então, isso é importante a gente acreditar e entender também, para não se ser desvalidado num dia que você tem um desafio onde você se pega nessa situação aqui. Mas é que 40 anos é tempo demais, né, gente? É uma vida. Então, veja bem, talvez você tenha 30 e talvez você está vivendo nas costas com injustiças que você sofreu na infância. A gente está aqui para te dizer que pode ser que seja tempo demais e te dizer que tem um plano de Jesus para mudar essa situação. Amém. Amém? Eu quero aproveitar que a gente está falando de, então, mudança e passar para o Gabi falar um pouquinho diante desse cenário. Gabi, fala sobre como do povo hebreu ali. O que é desafiador para se propor uma mudança, então? Se a gente se encontra num cenário como esse, que a gente identificou aqui dos pontos e dos sintomas que a Flávia trouxe, o que mais nos desafia a essa mudança de mentalidade, de desesperança e angústia, para a gente ser diferente nisso, né? Como tu disse, assim, como a gente já falou, é muito tempo, né, vivendo nessa realidade. Então, quando eu falei ali das crenças, né, é um conceito que a gente entende em terapia, de que é o modo como a gente entende as coisas, como a gente acredita que as coisas são, né? E a gente está falando aqui da nossa realidade prática mesmo, né? De como eu entendo que o meu amigo é, como eu entendo que a minha família é, como eu entendo que o mundo lá fora, se eu sair daqui para a porta lá fora, o que acontece comigo se eu sair daqui para lá? Então, esse trauma, né, a gente pode chamar assim, que ocorreu, mesmo eles tendo saído do Egito e eles já estavam no deserto, eles ainda carregavam isso, né, então a gente pode chamar de trauma. Eles contaminam profundamente a nossa realidade, né? Eles distorcem o modo como a gente pensa, como a gente interpreta o que vem de fora para dentro, né? Então, até mesmo quando eles viram os egípcios perseguindo eles, a Bíblia fala que eles sentiram medo, né? Então a gente já vê a emoção ali de medo, né?
E a gente vê o impacto que essa emoção tem na racionalidade deles naquele momento. Mesmo já vendo todos os prodígios que Deus fez, de tudo que Deus já tinha feito com eles lá no Egito para tirar eles de lá, ainda assim o medo criou esse véu, né, que impediu eles de interpretar a realidade que eles estavam vendo de forma mais racional, né? Então, a força dessas emoções, elas acabam impedindo que a gente enxergue o que Deus tem planejado para nós, sabe? Elas impedem que a gente viva uma vida como a gente desejaria ter. Então, transformar isso tudo é muito desafiador, porque a gente já está muito acostumado, né? A gente chama de crença por causa disso, porque é algo que é muito cristalizado já, né? Então, é muito difícil a gente começar disso, abrir mão de tudo isso que a gente já construiu para empreender numa coisa nova, né? Mas é possível, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para isso, né? A gente tem muitos pontos que a gente pode olhar, porque a gente entende que é uma distorção, esse véu que a emoção cria, né, diante de nós. Então, vivendo realmente isso, assim, né, porque as emoções, elas realmente têm muito peso no que a gente está vivendo hoje. A gente fica enganchado nessas emoções. E vocês podem trazer para a realidade de vocês, né? Que medos e inseguranças eu estou sentindo agora que estão impedindo de eu interpretar o meu contexto de uma forma melhor, né? Será que eu não estou enganchado em alguma emoção? Será que eu não estou me aprofundando demais durante muito tempo em alguma coisa? Acho que a gente tem que se questionar nesse sentido, né? E é muito bom isso, né, que o Gabi comentou, porque essas reflexões assim que levam também a uma possível mudança, né? Porque claro que é difícil a gente reconhecer, que nem a Dani comentou, e até chegar nesse, né, digamos, nesse movimento de compreender algumas coisas e tal, ok, né? Eu acho que é necessário então olhar para aquilo que eu estou sentindo, né? E claro que, né, lá naquela época não existia psicólogos, né? Mas graças a Deus hoje nós temos, né? E eu acho que é importante a gente poder olhar então a partir disso na nossa realidade, assim, sabe? O que é possível, né? O que a gente pode fazer, né? Pensando realmente, né, nesse olhar científico, nesse olhar assim terapêutico, né, para lidar com esses 3 Is. Então, eu acho que a Dani podia comentar um pouquinho então para nós. Sim, gente, é muito legal a gente validar, né? Vocês viram que o psicólogo tem suas palavrinhas, né? Quantas vezes já ouviram falar de crença aqui? Gabriel, né? O Gabriel está nos contaminando com esse papo de TCC, de crença. Brincadeira, todo respeito a TCC. Na psicanálise tem outras palavrinhas que eu e a Flávia, a gente, né, tá deixando para lá. Outra hora a gente famoso inconsciente. Inconsciente. Mas, assim, é muito importante a gente validar esses processos terapêuticos. Eu acho que já foi mais uma crença da igreja de que esse negócio de terapia não era para nós. Porque, né, não. Só porque não. Porque, sei lá, ciência e todo mundo que estuda, né, deve estudar numa universidade federal e vai para a universidade federal e se corrompe. E vira outra coisa. E não, calma, gente, calma. As coisas se transformaram muito, né? E hoje a gente entende o equilíbrio disso. A gente trouxe aqui, o Gabi comentou sobre ter opções. Então, a terapia, o profissional da psicologia, nas suas diversas atuações, ele pode ser uma ferramenta para você. Talvez você esteja precisando, talvez você possa acessar, você tenha essas condições para isso. E recomenda-se, né? Recomenda-se aqui, os pastores, líderes aqui desse ministério, fazem terapia, funciona, né? Tem o seu lugar, a terapia nas suas vidas, no seu equilíbrio, e está tudo certo. Se você precisa de uso de medicamentos, está tudo certo também, tá? Porque você é uma trindade também, você é corpo, alma e espírito. Seu espírito é instantaneamente salvo à medida da sua fé. O seu corpício você tem que cuidar. Cuida bem, porque a conta chega. E a sua alma também. E talvez a sua alma precise de ferramentas farmacêuticas, inclusive, para ela se ajeitar. Para ela entender as coisas que estão funcionando ao seu redor. Então, assim,
toda a nossa consideração a um processo terapêutico, caso você precise. Cada abordagem vai olhar para o indivíduo, entendendo o que está ao redor daquele indivíduo e que pode vir à tona como uma forma de vida para resgatar aquele indivíduo. Então, digamos que a gente não estivesse falando aqui da fé em Jesus e que você fosse procurar o Gabriel, bem psicólogozinho, né? Vocês viram que ele fala baixinho assim, querido? Uma mulherada que... essa psicóloga meio doida. Mas talvez você vai procurar o Gabriel. O Gabriel vai buscar te entender. O Gabriel vai ver que ferramentas você tem na sua vida para, da forma que você vive, com o contexto que você tem, você ser ativado em melhores expectativas, em melhores esperanças, em formas mais saudáveis de viver. Talvez você vá para um psicólogo, talvez já aconteceu com alguém aqui que foi para o processo terapêutico para o psicólogo perguntar como é que é a tua... Quantas horas de sono você tem? Nunca tinha pensado nisso, que eu durmo só 3 horas por noite. Realmente, pode ser isso. Né? Então, talvez o psicólogo vai olhar a tua realidade e vai te ajudar a pensar em coisas, olhar, né, a sua realidade, o seu sistema de crenças com um olhar diferente e te ajudar a entender isso. Então, isso é positivo. Agora, para vocês que estão aqui hoje, todos vocês já estão tendo uma excelente oportunidade. Por quê? A gente, como profissional, a gente não pode, o nosso conselho de ética não vai nos incentivar isso, e a gente não faz isso. A gente, exceto a Fábio, que a Fábio é muito crente. Estou brincando, não contem que eu falei isso para vocês. E ninguém fala para o conselho de ética. Assim, que vai dizer assim, não precisa de Jesus e tal, no atendimento. Não pode, tá? É brincadeira, a Fábio não faz isso tão diretamente. Um pouquinho. Mas assim, basicamente, a gente está aqui para te dizer que a partir do momento que você está conhecendo, que a gente está falando de um povo que teve a sua vida e esperança mudada pelo maior interventor da história, você tem acesso a algo mais. Tem pacientes que a gente consegue induzir a ele ver o sistema da sua vida com um olhar diferente só com o nosso recurso profissional. Só estabilizando o sono, só ajudando ele a entender o seu complexo sistema familiar e ajudando ele a elaborar melhor isso. Isso vai resolver, mas sempre até um limite. Como profissionais, a gente não nega lugares que só o Senhor Jesus pode chegar. Um lugar do fundo do poço da alma humana, que o melhor psicólogo que Freud não fez com ninguém. O Gabriel vai ter outro psicólogo da TCC para dizer, mas eu vou para Freud. Que ele não desvendou um caos emocional de um paciente que ele não desvendou, mas que o Senhor Jesus faz, através do seu sangue derramado na cruz, que o próprio Deus teve o plano de fazer com quem quis, para que estava vivendo naquele momento de escravidão. Você entende isso? Como profissionais, a gente vai ter limite da ciência para atuar com cada um dos indivíduos que estão nas nossas mãos, os nossos pacientes, né? Mas, quando a gente está falando do Evangelho, a gente está falando de vida, graça e misericórdia sem limites, que vai em lugares que a ciência jamais irá. Então, sim, existem muitas pessoas que vão sair do fundo do seu poço com um processo terapêutico, com outras coisas, com outras formas de viver, com outros profissionais, com educador físico, que vai alinhar a sua vida física. Isso aí vai salvar alguém, isso aí salva muita gente. Mas tem um lugar de salvação da alma e do espírito, que só o nosso Deus pode conceder. E se você está aqui nessa noite, agora você sabe, não tem como dessaber. A gente está contando aqui para você. Então, por mais que você acredite, seja um fiel e que acredita no sistema da ciência e nos processos terapêuticos, a gente acredita também, né? A gente também acredita nisso, mas a gente está te dizendo que tem algo mais. Sempre terá. Sempre vai ter um limite. Com os nossos pacientes, a gente sempre vai ter esse limite de salvação, libertação e redenção. A gente vai chegar com eles até certo ponto. Quando a gente está falando da fé em Jesus, a Bíblia fala que é misericórdia. E ela fala de uma eternidade de graça derramada que não tem fim. É outra conversa. Dentro disso, a gente está já caminhando para o final. E aí eu dou para o Gabi aqui a palavra para a gente ir fazendo os fechamentos de estudo que a gente trouxe para você. Para a gente já ir amarrando tudo isso. E dando boas oportunidades aí para você continuar refletindo. E se você precisar, a gente tem um momento aí de adoração e oração intencional. Onde você vai conseguir colocar algumas coisas para o Senhor, assim, colocar para fora. A gente está se aproximando desse momento já.
Eu tô pensando, eu queria dar um testemunho, né? Até comentei com as gurias hoje, cheguei de surpresa um pouco antes da celebração e falei para elas que durante a semana eu fui ministrado nessa palavra, eu fui realmente fiquei pensando, né, sobre isso e tiveram algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu me vi na palavra de hoje, né? Então, para quem já me conhece há mais tempo aí, eu sou músico, né, como muita gente já deve ter percebido. E eu atuei muito tempo como músico tocando, né, em festas, restaurantes, bares, enfim. Comecei cedo, comecei com 18, 19 anos. E no início foi muito bom, muito bacana, né, divertido e tal. Com o tempo, com o passar do tempo, eu comecei a ficar pesado com esse trabalho. Comecei a me sentir mal com esse trabalho, né? Eu já sabia do chamado que eu tinha, né? Eu já sabia, já entendia o que era, o que eu precisava fazer, mas durante muito tempo eu neguei. Então, eu fiquei ali praticamente quase 10 anos trabalhando como músico. Então, em 2023, a gente volta à comunhão, né? E Deus começa a colocar no meu coração muito forte um incômodo de estar lá, de estar tocando e sempre no aperto de buscando dinheiro, buscando, né, algo que não era para Ele. E eu comecei a entrar em oração. E, Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer, né? Como é que eu saio daqui? E um medo muito grande de sair desse lugar. De sair desse lugar de fama, né? Entre aspas, né? Em alguns lugares a gente já tinha experimentado isso, de holofote, enfim. Então, eu fui muito confrontado nisso, né? E eu comecei a pedir para Deus, e Deus, num dia muito específico, me disse: isso é vazio, isso não tem propósito. Então, volta para casa, né? Volta à tua casa. Então, ali eu me dei conta do quanto eu me sentia preso, né? Eu estava escravo do meu próprio trabalho ali. Eu estava escravo daquelas coisas em que eu me alimentava, entende? E eu me sentia assim, eu chegava em casa, Helena está de prova, eu chegava em casa exausto, eu não quero mais estar nesse lugar, eu me sinto mal, as pessoas vêm falar comigo, eu me sinto mal, eu não consigo, eu não quero mais, e ao mesmo tempo eu não conseguia sair, né? Então, será que Deus não quer te tirar do Egito? O que tem te escravizado? Eu não sei, pode ser, sei lá, o dinheiro, as dívidas, a pornografia, o jugo de alguém, enfim. Não pensa que libertar do Egito quer te tirar daí, né? Ele conhece o que tu está sofrendo. Não pensa que não. Ele sabe, às vezes a gente não fala, mas ele sabe o que tu está sofrendo, né? Ou de repente tu já entendeu que não é Moisés, é Jesus, né? Jesus te tirou desse lugar de sofrimento, Ele já te salvou disso. Tu já não tem mais esse peso, mas tu está preso no deserto. Tu está preso no deserto, tu está olhando para trás e pensando: pelo menos lá tinha uma comida legal, né? Pelo menos a música era bacana, não sei o quê. Não, gente, né? A gente tem que olhar para o que Deus faz na vida da gente agora, né? Então, a adoração é isso, a gente contemplar Deus, a gente olhar e perceber que Ele é digno, não importa. Ele continua, Ele sempre foi, Ele sempre será digno. Então, a gente, a partir disso, a partir dessa compreensão e desse, de certa forma, é um sacrifício, a gente está sacrificando a nossa própria vontade, muitas vezes, né? A gente abrir mão disso e se distanciar desses padrões, a gente está experimentando a vontade de Deus na adoração, né? O culto racional. Vou abrir aqui. Então, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo,
Mas deixem, essa palavra é muito importante, gente, deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não deixa, muitas vezes a gente não deixa. A gente tem que deixar que Deus transforme a nossa mente. E assim a gente vai experimentar a vontade dele, não a nossa. Muito bom. E com isso que o Gabi comentou, né, com o testemunho dele também, e com o que ele trouxe sobre a adoração, desse entendimento, a compreensão do que significa isso, né, a gente já entra então para um outro aspecto que ele fala muito sobre a comunhão, porque a comunhão, ela é consequência também, né, ela é consequência de contemplar, né, de adorar a Deus. E a partir disso, né, a gente é levado então a esse estado de comunhão, esse estado onde nós juntos, né, em um só corpo, a gente adora o Senhor, né, a gente pode viver, a gente pode compartilhar também aquilo que a gente está sentindo, compartilhar aquilo que está acontecendo. E eu lembrei que logo após, né, que o povo saiu do Egito, eles foram perseguidos pelos egípcios, né? E tem uma parte que diante disso, né, a partir deles sendo perseguidos, eles com medo, o Senhor, então, ele abre o mar, né? O Senhor abre o mar e fala para eles marcharem. Enfim, eles atravessam, né? Os egípcios acabam morrendo naquela situação. E depois, um pouquinho mais à frente, tem até mesmo um louvor, né, que Miriam, então, ela canta, né? E eu fiquei imaginando assim, o pessoal assim, incrédulo com tudo o que estava acontecendo, com os milagres ali. Imagina o mar se abrindo na tua frente. E com isso, assim, eles louvam. E eu fiquei pensando, nossa, imagino todo mundo ali junto, né, vivendo essa comunhão, louvando o Senhor, sabe, por, né, aquilo que eles tinham acabado de ver, assim, acontecer. E com isso, assim, né, com essa comunhão, né, este lugar, ele é um lugar que é um lugar de acolhimento. É um lugar onde, né, a vida acontece, né, com as perspectivas também de uma esperança. Porque a partir, então, dessa adoração, né, gerando essa vida em comunhão, né, isso traz essa esperança também, né, isso gera esse ânimo. Se a gente for lá em insegurança, né, que ela gerou esse desânimo, gerou muitas vezes, não somente a insegurança, mas, enfim, os 3 Is ali geraram vários sentimentos negativos, né, junto disso, então, tem esse aspecto da adoração e da comunhão, né, essa comunhão que ela vai gerando essa esperança viva, né, que vai gerando essa perspectiva daquilo que a gente poder, então, seguir em frente, crendo naquilo dele também sobre as nossas vidas. E por isso, né, através, então, se a gente for olhar, é através de Jesus, né, através de Jesus que ele morreu, que ele ressuscitou por nós. Então, ele faz essa união, né, e ele voltará. Então, com isso também, né, enquanto nós estamos aqui, a gente sabe que ele deixou um Consolador. Então, mesmo mediante todas essas situações, a gente sabe que nós temos, né, um Consolador, como falado lá em, né, João 14, 16. E onde, então, havia, né, esse lugar de angústia, né, perante, então, essa comunhão perante também as nossas crenças, compreendendo aquilo que o Senhor fez, a partir disso, vivendo essa comunhão, sabendo que o Espírito Santo está com nós, mediante, né, todas essas situações e as circunstâncias que a gente pode estar passando, né, nós não precisamos também ser levados a esse lugar tão alto, né, mas a gente pode sim se render, né, se render a Deus, né, a partir dessa comunhão, assim, né, viver esse corpo, sabe, com a noiva, nós podemos estar ali diante de algo muito mais profundo, né, algo muito mais profundo que gera transformação, porque assim teve todo esse período, né, que eles ficaram no deserto, né, a partir desses, enfim, inúmeros acontecimentos, né, dessa mente, enfim, às vezes, né, muitas vezes provavelmente machucada. Então, eles puderam desfrutar dessa terra prometida em algum momento, eles chegaram lá. E se a gente for ver, né, essa entrega a partir dessa comunhão, dessa compreensão daquilo que o Senhor nos chama, daquilo que o Senhor já falou para nós, de quem Jesus é, essa comunhão com o corpo,
também de Cristo, né? Onde a gente consegue encontrar esse lugar de se render, de entregar aquilo que a gente sente, aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, né? Diante dos pés, né? do Senhor Jesus, assim, colocando no altar dele, mesmo aquilo que nós estamos sentindo. Gente, ver a Deus e continuar vendo Ele será a nossa prova de amor e resistência. Não é fácil, nem sempre, né? Às vezes esses são outros sentimentos. E não é fácil, a gente não está aqui para dizer que o teu desafio emocional é super simples e a gente tem uma receita de bolo para você vencer. Não dá para acreditar nisso. Quando você só sabe que há anos talvez você está lidando com enfrentamentos difíceis de vencer. Traumas, coisas antigas. Mas o nosso papel aqui é dizer para você continuar olhando. Continuar contemplando. Vários momentos Moisés trazia esse conceito para o povo, dizer, olhem, vejam o que eu estou olhando, e eles não conseguiam ver, porque estava aí uma resposta, adoração. Depois, através de Jesus, ele reúne 12, para falar que na verdade seríamos muitos, porque nós precisaríamos uns dos outros, porque a comunhão, ela fortalece nossa segurança, a gente não se sente seguro quando com os amigos, quando com os irmãos. Quando a gente vem para a igreja e a gente ainda não viu nenhum dos nossos parceiros, nossos amigos para sentar junto, aí do nada, fulana chegou, senta aqui comigo, vamos assistir o culto junto. Para muito mais do que isso, quando você está necessitado ao longo da semana e você precisa pedir oração para alguém, ou quando do nada você está se desafiando em algo e alguém te manda uma mensagem, eu estou orando por ti. Isso é comunhão, isso salva. Isso vem também a partir da adoração. Se talvez você está sentindo alguns desses sentimentos aí, eu só quero te dar uma resposta bem bíblica também para isso. Salmo 107:9, o salmista vai falar, pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Hebreus 13:5 e 6 vai dizer, porque ele tem dito, de maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que mal poderá o homem me fazer? A Bíblia também tem a te dizer, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Não aplicássemos a justiça, fôssemos a justiça de Deus. O resultado final dessa noite é te lembrar dessa viva esperança. E no início eu lembro que eu te fiz um convite te dizendo, nós vamos criar um caminho até que você entenda essa viva esperança, te dando um exemplo bíblico, uma história bíblica, para você se apegar e dizer, olha, eu fui para o culto, eu saí com uma ministração, uma palavra que me dá uma base e um caminho para eu andar. Não só um blá 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 de 3 profissionais que estão distantes da realidade de Deus. Todos nós que viemos aqui, viemos falar por você, porque a gente vive isso diariamente. Não como se a gente já tivesse chegado lá, assim como Paulo, não isso, mas porque a gente acredita nisso que a gente está falando para você. Que esse é o caminho. Fica de pé no seu lugar. Você tem uma oportunidade nesse momento. A gente trouxe aqui falando de insatisfação, insegurança, injustiça, mas, como eu falei para você, talvez a sua causa tenha outro nome. Talvez o seu desespero, a sua angústia tenha outro nome. E esse culto serve para você reconhecer isso. E na prática, se você precisa sair com uma resposta daqui, que essa seja a adoração, que essa seja a comunhão, além dos outros recursos que você pode buscar aí na ciência, mas que em Deus, porque aqui nós priorizamos falar sobre Ele, você tem possibilidades. Resista, continue olhando para o Senhor. Você encontrará saída nisso. Resista, continue se empenhando para andar com pessoas, para ter amigos, para se relacionar, para ser amigo de alguém, para cativar alguém, para falar do evangelho para alguém, para deixar alguém falar das verdades bíblicas para você.
agora é para que seu coração vá sendo moldado, tocado e guiado, direcionado para o que pessoalmente o Espírito Santo quer falar com você. Não sei bem qual é a sua realidade, mas Ele sabe. E talvez até aqui Ele já ministrou coisas importantes para você. Ele já nomeou o seu desconforto e a sua desesperança, mas Ele quer fazer algo sobre isso. Então que nos próximos minutos você se abra para isso. Você se abra para o que Ele quer falar, para o que Ele quer fazer, em nome de Jesus.